Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem a Bíblia, abra, por favor, em 2 Crônicas, capítulo de número 26. 2 Crônicas, capítulo de número 26. Estava buscando uma direção a Deus do que trataria hoje conosco, e o Senhor então nos deu essa palavra para nós refletirmos sobre o Espírito Santo. Como está, a sua vida espiritual? Porque tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, estão até frequentando cultos e não tem se aprofundado, não tem dado importância para o Espírito Santo. E eu quero mostrar aqui que quando nós somos direcionados, guiados pelo Espírito de Deus, nós vamos reinar, nós vamos prosperar, nós vamos ter grandes conquistas. Da parte de Deus, o sucesso vai chegar. Claramente, eu vejo aqui nessa história, enquanto Uzias estava na direção, estava no caminho, veja que ele conquistava, ele vencia, prosperava, ele estava bem sucedido. Depois, quem conhece a história, o capítulo de número 26, veja que ele desandou, perdeu a direção, o orgulho entrou no coração, ficou soberbo e veio a grande destruição, a lepra, E assim, a vida de Uzias, no final, a gente vê que foi tão triste, irmãos, que poderia ter sido diferente se ele permanecesse na direção de Deus, se ele permanecesse ali instruído por toda a ação divina. É o que a gente vê também nos dias de hoje. Muitas pessoas começam a buscar a Deus, muitas pessoas começam a trilhar no caminho do Senhor, de repente vai desandando, de repente vai se perdendo, vai se afastando, e quando vê, ela já está leprosa, ela já está fora do caminho de Deus. E o Senhor está nos mostrando aqui nessa reflexão de hoje que nós precisamos dar valor, dar uma grande importância ao Espírito Santo que habita em nós, que faz morada na nossa vida, e a gente precisa estar sempre instruído por Deus. Vamos fazer a primeira leitura aqui, para trazer o conhecimento da lembrança do que a história nos conta, e eu vou pontuar algumas coisas aqui para a gente meditar. 2 Crônicas 26, veja que em destaque está escrito: Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei adormeceu com seus pais, era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Olha o versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de quem? Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus
o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas e os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muito poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, e nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homem destro das armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, Chanceler e Maciais, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército de 307.500 homens, que faziam a guerra com forças beliciosas para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem na torre e nos cantos para atirarem flecha e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Então, até aqui, irmãos, a gente vê que as grandes conquistas, a prosperidade que Deus deu, o sucesso. Veja que o nome dele, por causa de tudo que havia feito, foi longe, como diz aqui o versículo 15, porque voou a sua fama muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado e se tornou forte. Depois, se você tiver interesse, do versículo em diante, você vai encontrar Uzias se perdendo, deixou o orgulho, achando que toda a conquista, toda a prosperidade foi por força da sua mão, e aí desandou tudo, irmãos. O orgulho entrou, veio a lepra, se deu mal. O que a gente pode pegar aqui e trazer para os nossos dias? Eu quero começar aqui por essa parte que nós não lemos, porque eu vou focar no que nós lemos. Irmãos, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com algo que você está fazendo e está dando certo, e você diz assim: é eu, se não é eu, isso não aconteceria, se não fosse eu, não daria certo. Cuidado, pode ser o princípio da sua queda. A gente vê Provérbios falando que a pessoa ela cai, mas antes dela cair vem o orgulho, vem a soberba, que é o princípio da queda do homem. Depois você vê, então, aí a partir do versículo 16. Vamos focar aqui no início da história. No versículo de número 4, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Amém. A pergunta é, irmãos, estamos fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus? Às vezes, diante dos olhos das pessoas, a gente pode até passar, a gente pode até estar agradando as pessoas, mas nem sempre estaremos agradando a Deus. A gente vê vários relatos de pessoas que fizeram o que era bom aos olhos do homem, mas eram reprovados por Deus. Você vai lembrar, a Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bom. Tem coisas que parecem, não, é a coisa certa,
é o que, né, é para ser feito. Caminho que parece ser bom, mas o fim é o quê? Morte, é destruição. E Uzias, o que ele fez aqui no início? O que era reto aos olhos do Senhor. É o que o Senhor, irmãos, quer de nós, que a gente venha fazer as coisas para agradar a Ele, fazer as coisas, o que é certo, irmãos, diante dos olhos de Deus. Ainda que as pessoas não estão vendo, ainda que as pessoas não estão enxergando, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, todos os lugares. Você está trabalhando, Deus está lá te olhando, te vendo. Você está em casa, Deus está lá te vendo. Você está viajando, Deus está com o olho em você. Você está fazendo uma coisa, outra, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Então, cuidado que nós temos que ter, irmãos, é fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Essa é a preocupação que Uzias teve no início e deu certo. Se ele tivesse dado continuidade, irmãos, naquilo que ele fez no começo, ele não teria se perdido. Olha só para os dias atuais. Quantas pessoas é consideradas como desviadas? Quantas pessoas que é considerada, irmãos, fora do caminho de Deus? Quantas pessoas que um dia estiveram na igreja não estão mais, estiveram na presença de Deus não estão mais. Começaram bem, né? Buscando a Deus, fazendo o que era reto aos olhos de Deus, empenhando, dedicando, se esforçando, pagando o preço, mas foi relaxando, foi deixando ficar à vontade. Esse é o grande perigo. Me lembro do que Paulo fala: não se conforme. Irmãos, todo cristão tem em si o Espírito Santo. A gente sabe que Ele habita em nós, Ele faz morada em nós. E nós precisamos manter a chama, o fogo do Espírito aceso dentro do nosso coração, para que o próprio Espírito de Deus, irmãos, Ele possa estar nos instruindo, né? Nos mostrando. Eu vejo algo muito interessante aqui e eu quero aplicar isso para a gente entender claramente. Vamos trazer para os dias de hoje. Eu vejo aqui, né, no tempo passado, ali no tempo de Uzias, a ação do Espírito Santo através do Zacarias. Versículo 5, o relato nos mostra aqui, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios aonde? Nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Eu entendo aqui, irmãos, que Uzias, ele tinha um mestre. Quem que foi o mestre? Quem que foi o mentor? Quem que foi aquele que direcionou o caminho de Uzias? Zacarias. Veja que ele tinha um mestre que instruiu no temor de Deus. Irmãos, todos nós precisamos desse mestre. Todos nós precisamos desse mentor. Mas quem para nós é esse mestre nos dias de hoje? O Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo para instruir, quando nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, irmãos, a gente vai agradar a Deus e vamos andar no caminho que o Senhor quer que a gente ande. Marca aqui que nós vamos voltar aqui, eu vou pegar algumas referências só para você ver. João capítulo 14, o verso de número 16. Entenda que Zacarias foi o mestre de Uzias, foi aquele que instruiu no temor a Deus, foi aquele que direcionou, né, mostrando ali, irmãos, a verdade, mostrando ali, né, os princípios. E enquanto ele, no temor a Deus, agia, o que o final do versículo 5 nós lemos? O que está escrito? Deus o fez prosperar. Deus o abençoou ele de uma forma tremenda. Olha o que diz aqui em João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador,
para que fique convosco para sempre. Diga comigo assim: o Consolador é o Espírito Santo, que é o nosso mestre nos dias de hoje. Amém? Irmãos, temos que ter pessoas como referência? Temos, mas temos que ter muito cuidado. É melhor a gente deixar ser guiado pelo Espírito do que às vezes, ser guiado por pessoas que às vezes ela está totalmente fora da verdade, fora da direção, e a gente não sabe. A gente precisa pegar as coisas boas das pessoas, mas a gente tem que ter como principal, irmãos, o nosso mestre, o Espírito Santo. Ele não falha, ele não erra. Claramente, no Velho Testamento não tinha atuação assim, do Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo hoje habita em nós. Antigamente, o Espírito Santo ele fazia visitação, visitava o seu povo. O povo era apoderado e de repente já não tinha mais o Espírito Santo. Hoje é diferente, habita em nós. Então, naquele tempo, Uzias tinha como instrutor o Zacarias, como mestre o Zacarias. Hoje eu e você, o nosso instrutor, o nosso mestre, irmãos, que vai nos instruir, que vai nos ensinar toda a verdade, quem que é? O Espírito Santo. Olha o que diz aí no versículo 13 de João 16. João 16, versículo 13. Está escrito que, olha só, João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha só, igreja, pega a parte inicial. Ele vos guiará. Ele vai te guiar, ele vai te ensinar toda a verdade. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem esse hábito. Você tem algo para decidir na sua vida? Você tem algo para tomar uma decisão? Peça para o Espírito Santo: Espírito Santo, me guia na decisão que eu vou tomar. Espírito Santo, me ajuda a não errar. Irmãos, isso deveria ser a atitude de todo crente, todo cristão. Ele deveria pedir ao Espírito Santo para instruir, para guiar, para ensinar. O que eu vou fazer hoje, Espírito Santo? O que eu vou fazer hoje, Espírito de Deus? Veja que o próprio versículo está falando, o Espírito da verdade. Ele não vai deixar você ser enganado. Ele não vai deixar você ser trapaceado. Não vai deixar, irmãos, que o inimigo venha passar a rasteira em você, porque ele te mostrará a verdade. Eu não sei se você já teve experiência no dia a dia, no trabalho, em alguma situação assim, que você logo assim percebeu: olha, isso aí é mentira, isso aí é trapaça, isso aí é para tentar me enganar, mas logo você foi alertado pelo Espírito Santo, e você não caiu naquela mentira, você não caiu naquela cilada. Porque, irmãos, o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, ele te guiou, ele te mostrou. Então, quando você for trabalhar, quando você for para a escola, quando você for viajar, fazer qualquer outra coisa, Espírito Santo, me guia, me mostra. Igreja, tenta entender. Uzias, enquanto estava sendo instruído pelo mestre, estava dando certo, estava prosperando, Deus estava abençoando de uma forma sobrenatural. E é o que a gente precisa fazer, irmãos: permitir que o Espírito Santo venha guiar os nossos passos. Amém, igreja? Claramente, muita gente fala: isso eu já sei. Mas a pergunta é: você tem feito isso? Porque saber, irmãos, muita gente sabe. Muita gente já aprendeu, muita gente já teve esse conhecimento. Mas e na hora da prática?
Será que você está sendo somente ouvinte? E hoje Deus está permitindo a gente ser relembrado disso, que as coisas não estão acontecendo, dando certo, porque você tem tomado as decisões próprias, enquanto era para o Espírito Santo estar guiando, está te mostrando a verdade, você tem tomado a frente. Você tem, irmãos, que, como diz, está no controle ali da direção da sua vida? Não, deixa Ele guiar. Deixa Ele controlar, deixa Ele estar à frente, porque Ele vai te mostrar toda a verdade. Vamos ler mais uma vez só o início aqui, para passar para outro verso? Mas o Espírito da verdade, Ele guiará em toda a verdade. Veja que o Espírito vai te guiar. Pega essa palavra guiar como instruir, como ensinar. O Zacarias ensinava, instruía, ele estava guiando Uzias. Enquanto isso acontecia, irmãos, Deus estava abençoando. Tenta assimilar isso para você, o quanto que é importante ter a ação do Espírito Santo guiando a nossa vida. Outro versículo aqui, Lucas 12:12. Olha o que diz aqui. Lucas 12:12. Porque na mesma hora, o que está escrito aí, igreja? Vos ensinará o Espírito Santo o que convenha falar. Eu estou diante de uma situação, de uma decisão da minha vida, eu preciso tomar uma atitude agora, eu não sei o que falar, eu não sei como dizer. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Quando somos guiados, quando somos instruídos pelo Espírito Santo, Ele vai colocar na nossa boca como convém falar. Eu não sei o que falar para o meu marido, eu não sei o que falar para a esposa, para um filho, eu não sei o que falar para um funcionário, eu não sei o que falar para o gerente, o professor, quem quer que seja. Espírito Santo, me ajuda, me instrua, me ensina. E o que vai acontecer, igreja? Ele vai te ensinar e vai fazer você falar como convém. Aí depois você vai falar, mas eu disse isso. O Espírito Santo te fez falar como era para falar, para resolver aquela situação. Então eu quero dizer em cima desse versículo aqui, igreja, que o Espírito Santo está disposto a nos ensinar. Mas uma coisa, nós temos que estar também disposto a aprender. Se você não quer aprender, Ele também não vai te ensinar. Amém, igreja? Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: o Espírito Santo está disposto a te ensinar. Se você não estiver disposto para aprender, Ele não te ensina. Então, quer aprender, irmãos? Tenha disposição. Eu quero aprender, eu quero ser instruído, eu quero ser guiado, eu quero saber como falar, eu quero saber como agir, eu quero saber como ter atitude. Ele vai te ensinar. Está aí o versículo: Ele vos ensinará como convém falar, como convém fazer. Amém? Atos 16, o verso 6 e 7. Eu estava lendo essa palavra ontem, me lembrei que menos de 20 dias atrás, num culto da semana, Deus tinha me dado essa palavra aqui, e você vai lembrar dela. E passando pela Frígia e pela província da Galileia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Versículo 7, e quando chegaram a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe permitiu. O interessante aqui é que eles estavam indo fazer uma coisa boa, eles estavam indo, irmãos, anunciar a palavra, pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo não permitiu.
E aí eu lembro que eu disse, irmãos, que o Espírito Santo, até que no momento a gente fala, não, mas isso aqui é o certo, mas não é a hora certa. Embora seja o certo a fazer, mas não é a hora certa de ser feito aquilo. E quando a gente tem o Espírito Santo, ele fala, opa, freia aí, para aí, não é agora, né? E aí, só quem tem, irmãos, a atuação do Espírito Santo na vida dela vai compreender que não é o momento. E aí não adianta nem insistir, não adianta nem tentar, porque se tentar vai dar errado. É aquela coisa, irmãos, o certo na hora errada vai dar ruim, né? O certo tem que ser certo na hora certa, ser feito, né? Então veja que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, não permitiu que Paulo anunciasse a palavra naquele lugar, naquela hora, porque tinha ali um propósito para se cumprir. Então aqui a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo, ele nos dirige, né? ele nos freia, nos barra, ele fala, opa, agora não, né? Dá uma reduzida, vai, agora avança. Veja que a nossa vida, irmãos, é guiada. Eu me lembro Paulo falando, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo? Não, agora não é mais as minhas decisões. Antes eu decidi o que fazer, agora eu tenho um Deus que agora Ele decide na minha vida. Agora eu tenho um Deus que Ele agora instrui os meus caminhos, né? Então o Espírito Santo aqui impediu que Paulo pregasse ali, né? Desse continuação ali na viagem. Eles foram barrados pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo ele também nos desvia, nos desvia do algo que era ruim para acontecer, né? E aí ele não permite acontecer. Veja João 6,44. O Espírito Santo, olha o que diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia, né? Então é por meio do Espírito Santo que nós alcançamos a presença do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo, irmãos, ele tem que estar em nós, habitando, instruindo, fazendo, né, morada em nós. E essa reflexão de hoje é para a gente, irmãos, entender, para você refletir: estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Estou sendo movido pelo Espírito de Deus a tomar decisões, né, a dar um passo mais, no parar, no frear? Será que eu estou sendo, irmãos, instruído pelo Espírito Santo? Né? Porque a Bíblia nos mostra aqui claramente que ele controla a nossa vida, e é algo que a gente precisa permitir, ser guiado, ser direcionado, instruído, né? A gente precisa aprender, né, com o Espírito Santo que opera em nós. Outro versículo aqui, irmãos, olha o que o Espírito Santo faz. João 16, o verso 8. E quando ele vier, está falando de quem? Do Espírito Santo. Convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Se assim podemos dizer, irmãos, para a gente saber, né, se o Espírito de Deus está atuante na nossa vida, é quando a gente erra, quando a gente peca, e a gente é convencido: opa, errei, pequei, né? Falhei, fiz algo que não deveria ter feito. Se você, irmão, está sendo convencido, olha, o Espírito de Deus está atuando na sua vida. Ele, né, está te mostrando que esse não é o caminho que você deve seguir, o caminho do pecado, né? O que eu quero dizer aqui, irmãos, o pecado, quem convence é o Espírito Santo. Se você conhece um pecador, uma pessoa que tem transgredido, que tem feito coisas erradas, orienta aquela pessoa,
mas não tenta convencê-la, porque vai ser desgaste, vai muitas vezes até dar dor de cabeça para você. Às vezes, já atendi vários pais, dizendo assim: pastor, mas eu já falei para o meu filho, já briguei com ele para sair desse caminho errado, esse pecado que ele está cometendo, é só confusão dentro de casa. Você está tentando fazer o papel do Espírito Santo. Não faça, é ele que vai fazer isso, convencer o filho do pecado, ou filho, marido, esposa, ou qualquer outra pessoa. Quando ele vier, ele convencerá as pessoas do pecado, Então, seja sábio, tenha sabedoria. A pessoa está no erro, ore por ela. Senhor, Espírito Santo, convença essa pessoa a sair do erro, sair do pecado, para que ela possa, irmãos, então entender o propósito de Deus na vida dela. Outro versículo que me veio no coração aqui, eu quero mostrar para a igreja, é 1 Coríntios 2,14, diz aí: ora, o homem natural não compreende as coisas de quem? Do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga comigo assim: é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Veja que Paulo está dizendo que o homem natural não compreende. Agora, irmãos, quem é guiado pelo Espírito Santo passa a compreender, passa a entender, que o Senhor, Ele está atuando, Ele está à frente disso. Por isso há uma grande necessidade da gente permitir ser guiado pelo Espírito Santo, para compreender, para então entender que, irmãos, tudo tem um propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Amém, igreja? Olha outra coisa importante aqui, Atos 1:8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. O que aqui está dizendo? Que o Espírito Santo nos dá o poder sobre o mal. Aonde? Em Samaria, olha só, em Jerusalém, em Judeia, em todos os lugares. Recebereis, nós temos a virtude do Espírito Santo, nós temos, irmãos, a atuação, a força de Deus que opera em nós, na pessoa do Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para testemunhar, ou seja, para vencer o maligno. Nós temos esse Espírito de Deus que opera em nós, para estarmos vencendo, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria. Isso aqui pontua, irmãos, para você entender: momentos fáceis, momentos difíceis, momento de dor, momento de alegria, em todo momento nós recebemos já o Espírito de Deus, o Espírito Santo na nossa vida. Agora eu quero mostrar algo muito importante também, 1 Tessalonicenses 5:23, porque até agora eu falei o que o Espírito Santo faz, O Espírito Santo, ele nos dirige, nos instrui, nos ensina, ele nos faz compreender, ele nos dá aí o poder para vencer o mal em todos os lugares. Agora, igreja, olha o que está escrito aqui, 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, a alma, o corpo, seja plenamente conservado, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muitas são as pessoas que acabam então deixando de santificar, de viver uma vida de santidade. E isso vai apagando o Espírito Santo. A chama vai diminuindo, a chama vai se enfraquecendo. O dever meu e seu é não permitir que o fogo do Espírito apague. Nós não podemos atrapalhar, irmãos, a ação do Espírito Santo. Alguém pode perguntar assim, mas como atrapalhar a ação do Espírito Santo? Né? Olha só, como que a gente apaga, irmãos, o Espírito Santo? Com o pecado, com os erros constantes, carnalidade, mentira, fofoca, briga. Tudo isso vai fazendo a pessoa ficando ali fraca, ficando sem atuação. Né? A gente precisa se apegar de uma forma tão fervorosa ali na presença de Deus, para não permitir, irmãos, que o fogo venha a se apagar. A gente tem aquele registro em Levítico. Essa semana que a gente estava em oração pela manhã, eu me lembro que uma das orações que eu fiz aqui no altar, Deus me fez lembrar de Levítico 6. Eu quero ler com vocês Levítico 6, o verso 12 e 13. Veja que Paulo em Tessalonicenses está falando, né? Que o relaxamento espiritual, a vida sem oração, a pessoa que deixa de ler, deixa de jejuar, ela não se santifica, ela vai perdendo a atuação do Espírito Santo. Aqui em Levítico eu vejo, para quem está marcando, como conservar a chama do Espírito acesa, como manter viva a presença do Espírito Santo em nós. Você sabe que o fogo era símbolo, né, do Espírito. E está escrito assim, ó, o fogo, pois sobre o altar, arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele. Que dia? Quando você quiser? Não, a cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá quando? Continuamente sobre o altar e não se apagará. Primeiro, irmãos, a gente precisa entender que o altar é a nossa vida. Às vezes tem gente que pensa que o altar é esse aqui, ó. Não é esse altar que a Bíblia está se referindo. É a nossa vida, o nosso coração. Me lembro, né, daquela passagem que quando então a gente lê que antes do fogo descer, lá do desafio do Elias, né, com os profetas de Baal, veja que o altar precisou antes ser restaurado, consertado. É a vida das pessoas, é a minha e a sua vida, que precisa ser restaurado, precisa do conserto, né? E para então a atuação de Deus. Veja que aqui a gente precisa entender, irmãos, como, volta aí para o versículo 12, que há uma sequência. O fogo é o Espírito de Deus. Então não se preocupe com fogo, o fogo vem de Deus, o Espírito de Deus. A nossa parte, a nossa contribuição aqui para manter esse fogo aceso irmãos, está limpando o altar diariamente, tirando a cinza, tirando a sujeira, tirando tudo aquilo que, irmãos, impede do fogo estar aceso. É só você pegar na prática do dia a dia, quando então você quer acender aí, né, uma churrasqueira ou algo nesse sentido. Irmãos, o fogo só vai manter aceso se você tirar ali a cinza que foi utilizada, que queimou já. Precisa tirar, remover, porque se você tentar acender em cima da sujeira, não vai pegar como deveria pegar, não vai funcionar. É a mesma coisa no mundo espiritual. Tem gente tentando manter o fogo aceso, irmãos, com a vida suja,
a vida contaminada, o coração todo ali, né, manchado. Não, tem que ter a limpeza, tem que tirar a cinza, tem que tirar aquilo que já queimou, que não vai servir para mais nada. Limpa, aí olha só o que diz aqui, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Colocar a lenha. O que é colocar a lenha, irmãos? O que é isso? Para nós hoje, colocar a lenha é orar, é jejuar, ler a Bíblia, é cantar louvores a Deus, é você se santificar. Isso é colocar a lenha a cada manhã. Veja que o texto traz um destaque que tem que ser a cada manhã. Quando eu quiser, ou daqui 3 dias, daqui 5 dias. Não pode, é a cada manhã. A cada dia nós temos que ter, irmãos, uma vida com Deus, que vai fazer com que a gente esteja, então, com esse fogo da parte de Deus, aceso no nosso coração, na nossa vida. Por que muita gente não tem mais o fogo ardendo dentro do seu coração? Por que a pessoa já não tem mais a chama acesa do Espírito na vida dela? Porque ela não tem essa preocupação de a cada manhã colocar lenha, a cada manhã orar, a cada manhã ler uma palavra, a cada manhã se edificar, se fortalecer. Tem muitas pessoas que estão vivendo, irmãos, sem fazer isso. A cada manhã você vai então conservar a chama do Espírito aceso na sua vida. Amém, igreja? Romanos 12:1. Olha o que Paulo fala aí para a gente terminar. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todos os dias temos que apresentar a nossa vida a Deus, o nosso culto no secreto. A vida é o sacrifício. Apresenta a Deus. Irmãos, aonde você vai estar adorando, buscando, fazendo ali uma leitura, fazendo ali um momento, né, que vai te edificar, que vai fazer com que a chama do Espírito Santo ela mantenha acesa no seu coração. Irmãos, Deus está nos dizendo no dia de hoje: não deixe a chama se apagar. Não perca a ação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é para instruir, o Espírito Santo é para ensinar, o Espírito Santo é para guiar. Tem muitas pessoas que não estão sendo guiadas, instruídas. Tem gente que não está aprendendo, porque está faltando esse fogo aceso na sua vida. Então o que o Paulo está dizendo aqui em Romanos 12:1 é o culto racional, é o culto diário, é o culto em secreto, é o culto que você vai, irmãos, dedicar ao Senhor, apresentando a sua vida a Deus, para então manter essa chama acesa. Eu às vezes escuto muita gente falar assim: mas eu estou fraco na fé, a minha fé diminuiu, a minha busca a Deus já não é mais intensa. Reveja os seus conceitos, as suas atitudes. Você pode olhar para a sua vida, talvez você não tenha deixado o Espírito Santo guiar, instruir, ensinar. É o que todo cristão deve fazer, permitir que o Espírito Santo seja, irmãos, o guia, aquele que vai instruir, aquele que vai ensinar, para você tomar todas as decisões da sua vida. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está perto de você, diga assim: não deixe a chama se apagar. Não permita, irmãos. Nós precisamos da chama do Espírito acesa dentro de nós. Tem que queimar. Agora, é claro que não é por sentimento que eu estou dizendo. E às vezes alguém vai falar assim: então eu estou longe de Deus, porque já não sinto mais nada, já não tenho mais esse fogo queimando dentro de mim. Creia, irmãos, faça a sua parte, creia que você tem o Mestre, o Espírito Santo, que está guiando, que está movendo, que está atuando na sua vida.
Isso vai fazer com que a palavra ela esteja viva dentro do seu coração. Amém? Glória a Deus. Fique em pé. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Fique na paz de Cristo.